Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar este quadrinho, tá? É da Dark Collection, do Joe Hill, da editora Darkside, ok? Bom, este quadrinho ele tem duas histórias interligadas e eu optei em apresentá-las em dois vídeos separados para não ficar muito cansativo e eu ter que correr, tá? E o risco de prejudicar o entendimento do desenvolvimento psicológico das histórias, que são muito boas, tá? Então, este primeiro vídeo, tá? Eu vou apresentar uma das histórias, só que eu vou inverter. Porque na apresentação desse quadrinho, ela começa com a história principal, tá? E a segunda é vamos dizer assim, a origem da capa, por exemplo, tá? Que é a história, o nome da história é a capa. Só que em termos de resenha psicológica, tá? Eu entendo que primeiro tem que vir a origem da capa. Tá? Como ela surgiu e depois o desdobramento dela. Então eu vou inverter a ordem do quadrinho, tá? Primeiro eu vou apresentar a capa 1969, que é a segunda história. Entendido? Então vamos lá. Como sempre, como eu vou fazer uma narrativa psicológica, não tem como eu ficar pulando ou deixando fases. Então, para quem se importa com os spoilers, primeiro leia o quadrinho e depois assista ao vídeo. Ok? Peraí. Vamos lá então. Essa é a narrativa da capa de como que ela surgiu, tá? Bom, a história ela acontece durante a guerra no Vietnã. O capitão Corey Chase, ele é médico e piloto de resgate, tá? Pai de família, onde ele tem uma esposa e dois filhos, o Nick e o Eric. Só que ele é capturado quando derrubam seu helicóptero e sobrevive ele e um soldado. E aí eu vou mostrar para vocês quando derrubam, tá? Eles estão sobrevoando para resgatar os soldados que estão lá embaixo, né? E derrubam o seu avião. A queda do avião e sobrevive ele e mais um soldado, tá? Mas, tá? Nessa captura dele e dos soldados, já no início, eles matam o soldado, tá? E prendem o Corey. Só que junto com o Corey, eles prendem um homem que eles chamam, aí a região, chamam ele de bruxo. Eu vou chamar ele de homem flutuante, porque na verdade ele flutua no ar. Ok? Aí eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem quem é o homem flutuante. É essa figurinha aqui, tá? Ele é o homem flutuante. Bom, a história, ela não explica de onde veio esse homem flutuante. Ele simplesmente aparece no meio desse caos, de muita violência, com homens impulsionados quase que exclusivamente pelo instinto de autopreservação, que preconiza a eliminação do perigo. Bom, ele parece ser, tá? O que eu posso entender dele, tá? Que não é um ser de outro planeta, ele é um homem. Ele não fala, ele apenas sorri. Apesar de todos os maus tratos que os Vietcongs praticam contra ele, ele está sempre assim,
numa fisionomia de paz, de harmonia, sorrindo, tá? Então, assim, como eu não acredito em ser de outro planeta, então eu vou colocar o que eu entendo, ou seja, o que ele entende, o que eu entendo, tá? Que ele represente, tá? E aí eu vou mostrar para eles aqui. Olha ele aqui, ó, na figurinha nessa página aqui, ó. Ele tá sorrindo, ele faz uns desenhos, ele tá sempre de boa, tá? Só que acontece, os retcons fazem uma disputa entre ele e o Capitão Corey. Um dos dois tem que morrer. Então eles colocam eles numa disputa onde apenas um deve sobreviver. O Capitão Corey não tem nada contra esse homem, mas é uma questão de sobrevivência. Ele quer sobreviver, ele quer voltar para a família, para os filhos, e ele não tem outra alternativa. E na luta, tá? Entre eles, tá? Eles lutam, eu vou mostrar algumas coisas, né? Aqui, ó, eles estão lutando. Olha essa página aqui, tá? Olha o ser flutuante. Ele flutua, leva com ele o Capitão Corey, mas você vê o semblante dele? Olha aqui, ó, ele está em iminência de morrer, mas olha a expressão dele, tá? Olha aqui, quando ele flutua no ar, ele leva o Capitão Corey. Aí eles caem, continuam lutando, porque não há o que fazer, tá? E eu vou mostrar só as cenas finais. Aqui na cena final, ó, o Capitão Corey tá afogando ele, né? Percebo que nesta página aqui, ó, lá em cima, na luta entre eles, ele beija o Capitão Corey e coloca a mão no emblema dele, né, do exército. Observa? Então, poucos minutos antes dele morrer, ele tem essa ação e depois acaba sendo morto, tá? Depois o Capitão Corey, ele percebe que consegue flutuar. Ele não entende, mas é uma verdade, tá? Depois da luta deles, eles colocam eles, ele volta tipo de um cercado, de uma grade, ó. O homem flutuante está ali com ele, morto, mas olha onde, ele está em cima dessa grade, dessa jaula, na verdade. E aí ele percebe que ele consegue voar. Bom, agora eu acredito que eu preciso dar uma contextualizada nisso tudo. Eu apresentei os fatos e agora eu vou colocar para vocês como que eu entendo tudo isso, ok? Bom, mais uma vez, como não acredito em seres sobrenaturais e nem em seres de outro planeta, eu vou desenvolver a ideia de que o homem flutuante, ele é uma metáfora de um ser humano altamente desenvolvido nas suas capacidades psicológicas, num grau de consciência elevadíssimo, onde há um fluxo, um trânsito entre estar com os pés no chão, realidade, e estar com os pés no alto, conexão do alto, da consciência elevada. A capacidade de voar é uma metáfora da capacidade da conexão, da extensão de desenvolvimento da consciência. Ele é um espelho, vamos dizer assim, espelha, né, o voar, esse trânsito que ele tem entre ser humano e um ser humano de uma consciência altamente elevada, tá? No meu entender, o flutual representa o desapego
a questões terrenas com um apego à vida material, porque vocês veem, ele está morrendo, e ele está sorrindo. Aparentemente ele está em paz. Tanto que no momento eminente de sua morte, ele se mostra tranquilo, sereno e sorrindo. Eu entendo que o corpo, para ele, é apenas um receptáculo dessa consciência maior que ele conseguiu desenvolver e que não tem fronteiras nesse mundo físico, importando a consciência, o espírito, a alma, que não poderá ser alcançada e nem destruída. Entre aspas, ele é imortal, pertencente ao universo, não ele físico. A consciência elevada, essa ninguém consegue matar. Essa é imortal, essa vai ficar, vai permanecer. Ok? Bom, depois o Corey, como ele percebe que ele tem esse poder, existem outros, vamos dizer assim, outros desdobramentos nessa história, mas eu vou pegar só o centro, tá? Porque senão acaba ficando muito demorado. E o que me interessa é o centro mesmo da história. O Corey, quando ele percebe que ele pode voar, o poder que ele tem para fugir. Só que ele não é aquele ser humano desenvolvido como o ser da capa. Ele é um ser humano comum. E o que ele vai fazer? Ele vai se vingar de todos. E aqui na vingança dele, ele consegue escapar daquela jaula, né? E ele pega um lança-chama, começa a atacar fogo em tudo e em todos, tá? E eu vou colocar aqui para vocês os pensamentos dele nesse momento, tá? E ele coloca: eu podia ter fugido, eu sei. Podia ter saído voando deste buraco e estar seguro de novo no primeiro voo para casa depois de uma passadinha no hospital. Mas não posso. Sinto que as trevas me puxaram, que quanto mais faço mal, mais forte eu fico. Devia ter medo, mas não tenho. Eu gosto. O poder que veio para ele, que tem uma origem de consciência plena, ao ser transferido para ele, encontra um ser humano raso, vingativo, medos, e ele usa esse poder de uma outra forma. Tá? Então eu entendo essa capacidade desenvolvida nos cuidados com o outro. Tem uma base. Tem outra coisa que ele fala também. E aí tem outro momento que ele fala: ele continua, fazendo aí o que ele pode. Só um minutinho aqui. Vamos ver aqui. Bom, quando ele coloca, olha, aqui é o momento dele. Ele está no ar com um lança-chamas. E ele coloca assim:
Uma das qualificações mais importantes que um médico aprende é a de não se apegar aos sentimentos. Vemos muita coisa horrível e não podemos deixar a emoção se intrometer no que tem que ser feito. Temos que tratar cada caso com cabeça fria e seguir em frente, independente do resultado. Nisso eu era bom. Via uma criança morrer de câncer e 5 minutos depois tomava café, pensando no jantar. Me dediquei para não sentir, independente de quanto a situação fosse ruim. Nada de tristeza, nem raiva, nem culpa, nada. Mas essa é uma sensação que não me preparei para lidar. E aí ele taca fogo em tudo. Tá? Eu entendo que essa capacidade desenvolvida nos cuidados com o outro tem uma base puramente racional e objetiva. Mesmo porque é o outro, não fere a sua integridade. Ele é um observador atuante. Mas eu entendo que o grande governante do seu ser, no grau de desenvolvimento em que estamos, são as emoções. Quem verdadeiramente nos governa. E Corey corrobora com esses dizeres, logo em seguida na sua fala. Eu só inverti, tá, pessoal? Aí depois ele vem com aquela questão que ele podia fugir, mas ele não tem forças. Entende? Ele não é um ser com consciência expandida, ele é um ser de emoções terrenas. E ele não consegue sair disso. Entende? Então, ao meu entendimento, a sua experiência no campo de batalha e tudo que aconteceu com ele acorda na sua mente, no seu psiquismo, emoções como medo, fúria, vingança. Emoções essas muito pouco experimentadas e equilibradas no caso dele. Portanto, com um grande poder de força, acionando o instinto. Todas essas emoções ele não tinha em termos de equilibradas dentro dele. E essas emoções dão-lhe força para fazer tudo isso que ele faz. Aí junta essa força dessas emoções com a força da capa, porque ela é só uma força. Ela não tem moral. Ela é apenas um receptáculo de energia que você vai usar para o bem ou para o mal. No caso dele, que tem uma consciência ainda instintiva, impulsiva, a violência extrema. Ele arrasa tudo, ele não poupa ninguém. O voar, para mim, tá? Que significa perder o contato com a realidade, é entendido como uma metáfora, resultado de um fenômeno que é denominado participação mística, como tema de sobrevivência. Eu já falei para vocês, né, que quando um tema, amor, ódio, ele toma conta da gente, a consciência perde sua força e esse tema, ele é um imperativo. No caso aqui, a sobrevivência. Ou seja, quando o psiquismo ele é totalmente tomado por essa natureza, correspondente à autopreservação, a consciência deixa de existir e na mente ele é impulsionado pelas emoções de extermínio, sem qualquer processo de reflexão, sem limite. Ele até tem um pouquinho, quando ele fala, eu poderia ter, mas existe uma força maior dentro de mim e que ganha. Portanto, o mal também tem poderes, tanto quanto o bem. No homem flutuante pairava o poder do bem, porque ele tinha uma consciência elevada. No caso de Corey, paira sobre o poder do mal, instintivo, impulsivo, violento.
Entendem? O poder, a energia é a mesma, mas existem as escolhas do que fazer com esse poder. E ele perdeu os limites, tá? Nas últimas cenas, Corey perdeu totalmente os limites, porque ele consegue arrasar todo mundo, mas sobra o coronel. E ele vai atrás do coronel. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa nesse sentido. E ele coloca: os gritos não vão sair da minha cabeça. Ainda ouço cada pessoa gritar no meio da confusão. Não sinto cheiro de nada, a não ser de carne pegando fogo e cabelo queimado. Ouço os glóbulos oculares estalarem nas cavidades, cozinhando e gritando e virando fumaça. Eles morreram? Vocês morreram. Perdi o controle. Sei que perdi. Sou mais inteligente que isso. Não preciso ser imprudente. Só que não me importo. Entendem? Ele até tem consciência, mas ele não se importa. Ele está tomado por esse sentimento de vingança. E nada mais importa. Ele perde o limite humano. Entre aspas, ele é puro instinto de autossobrevivência, de eliminação. E o embate entre eles, né? Com tudo isso, o coronel no helicóptero e ele no lancha-chamas. E os dois morrem. Mas o que sobra? Olha o que sobra de tudo isso. Aqui, ó. Olha o emblema da roupa dele. Lembra? O emblema onde o homem flutuante, ao meu entendimento, né, transferiu energia e poder. O emblema sobreviveu. E esse emblema vai dar o tom da próxima história, tá? Bom, no caso, o senso de perigo, de força, acaba também sucumbindo, porque ele morre, né? E de tudo isso, sobra apenas o emblema do seu uniforme, que é mandado para sua família. Tá? Últimas considerações da história. Posso entender que Corey ganhou um poder ao qual não tinha condições de usufruir de forma benéfica e saudável. A sua mente, o seu psiquismo estava encharcado de revolta, medo, fúria, violência. E esse poder só veio a intensificar e a instrumentalizar o poder de ação de todo esse rancor. Por isso, o ditado que não se pode oferecer poder a quem não tem capacidade para lidar de forma reflexiva, pois fará um grande mal a ele e a outrem. E no segundo vídeo, eu continuo com a segunda história e voltamos a falar um pouco mais da lida com esse poder.
Ok? Espero que tenham gostado da história. Ela é super interessante, ela é curtinha, mas ela tem um grande valor de reflexão. Nos vemos no próximo olhar. Obrigada, deixem um like, compartilhem, se inscrevam. Eu agradeço.